Pessoal, vamos agora fechar com nossa ficha técnica 9, ok? Onde essa parte aqui, pessoal, a gente vai ver os ensaios. Para que serve o ensaio? Para a gente, por exemplo, você tem um transformador, você não sabe qual é a resistência equivalente nem a reatância equivalente. Lembrando que esse equivalente, pessoal, é aquele valor que ele está refletido para um determinado lado do transformador, ok? Ou vai estar refletido por primário ou por secundário, perfeito? Então, uma vez a gente sabendo, realizando esse ensaio, a gente vai saber esses parâmetros, a resistência equivalente e a reatância equivalente. E o outro dado que a gente vai obter desses ensaios é a perda do núcleo. Qual é a perda que está associada ao núcleo? Então a gente vai conseguir medir nesses ensaios. Então, primeiro ensaio é um ensaio a vazio, pessoal. Para a gente obter esse ensaio, a gente tem aqui o modelo do transformador real. Lembram aqui, ó, resistência e reatância do primário, resistência e reatância do secundário, e aquele ramal aqui em paralelo, representado pela perda do núcleo e pela reatância magnetização do núcleo, perfeito? Aí não tem nada diferente do que a gente vem vendo. E a gente vai colocar aqui, pessoal, alguns instrumentos. Quais são os instrumentos aqui? Vai botar um perímetro, iotímetro e um voltímetro aqui. Voltímetro a gente vai saber a tensão que vai ser aplicada aqui. Um amperímetro, a corrente vai passar no primário e o otímetro, a potência que vai ser medida aí, que vai ser aportada da minha fonte para esse ensaio, perfeito? Então, primeiro o ensaio em vazio. O que é que significa um ensaio em vazio? No secundário a gente não coloca nenhuma carga, pessoal, tá? Carga aí é zero, ok? Então, esse ensaio a vazio a gente vai medir a potência de perda, ou seja, qual é a perda do núcleo que a gente pode obter nesse ensaio, ok? Então, observação, ó, neste ensaio aplica-se a tensão nominal no primário com o secundário em vazio, como a gente viu. Então, o transformador ele tem lá a tensão nominal dele. Então, a gente vai aplicar no primário a tensão nominal, perfeito? Então, V1 vai ser igual a própria tensão nominal. Então, o que é V1? V1, pessoal, é aqui, ó. Eu tenho o instrumento V1, né? Eu tenho o instrumento W1 e tenho o instrumento A1. O instrumento A1 é um perímetro. O instrumento W1 é o otímetro. E o instrumento V1 é o voltímetro. Então, o instrumento voltímetro, né, o V1, ele vai estar lendo o que? A própria tensão nominal do transformador. O instrumento A1, que é um amperímetro, ele vai estar medindo o que, pessoal? A corrente de excitação, como a gente vem sempre falando. Quando a gente não tem carga, vai passar o que aqui? Uma corrente de excitação. Então, esse amperímetro A1, ele vai medir a corrente de excitação. E o instrumento do otímetro, ele vai medir o que? Potência ativa. O que é potência ativa, pessoal? É a potência que é dissipada nas resistências, ok? Então, vai ser a potência da resistência representada pelo enrolamento do primário e a resistência representada pelas perdas do transformador, ok? Então, o otímetro aqui, ele só mede potência ativa. E o que é que tem potência ativa nesses elementos? Somente a resistência do enrolamento primário e a resistência representada pela perda do núcleo, perfeito? Então, a potência ativa está representada por essas duas resistências. E como é que a gente mede essa potência ativa? Vai ser a corrente de excitação ao quadrado vezes a resistência em 1. E no elemento RC vai ser a corrente da componente de perda ao quadrado, que é o IC, vezes o RC. Vamos ver lá no modelo. Quem é a corrente que vai passar no R1? É a própria corrente de excitação. Quando chega aqui a corrente de excitação, ela se divide em C e M. E a corrente que passa no RC vai ser o IC. Então, o otímetro vai ver essa corrente de excitação ao quadrado vezes o R1 mais a corrente de C ao quadrado vezes o RC, que é o que está descrito aqui, ok? Então, a perda do núcleo, que a gente chama de PN, é esse pedaço aqui, pessoal, que é o IC ao quadrado vezes o RC, que é a perda do núcleo. Então, substituindo aqui a perda do núcleo, vai ser o que? Vai ser a leitura do otímetro menos essa potência aqui
do enrolamento primário. Mas pessoal, a gente pode admitir o seguinte, que essa perda aqui do enrolamento primário do R1 é muito pequena, porque a resistência do enrolamento é muito pequena, ok? A gente poderia medir essa resistência e fazer esse cálculo e ter realmente o valor real da potência, vamos dizer, da perda do núcleo. Mas como essa corrente, como essa resistência é tão pequena, essa potência também é pequena. Então, essa potência aqui é muito inferior à própria leitura do otímetro. Então, a gente pode admitir, por uma questão de simplificação, que no ensaio esse fator aqui é zero, ok? É uma atribuição, né? Uma simplificação, de forma que a leitura do otímetro seja a própria perda do núcleo. Então, com esse ensaio invasivo, a gente vai ter que dado? A gente vai ter a perda do núcleo, pessoal, que é representado pela perda por histerese e por corrente de Foucault. Perfeito? Então, vamos ficar por aqui. No outro vídeo, a gente vê o ensaio em curto-circuito.